A gente traz agora o Américo Martins, ainda repercutindo o acordo do Mercosul e União Europeia. Voltando ao centro do debate, sob grande expectativa aqui, Américo, da assinatura desse acordo. Traz para a gente um pouco sobre a visão, Américo, tanto dos governos que compõem o Mercosul, quanto os países europeus, sobre esse acordo nesse momento. A gente estava falando agora sobre a imagem do Brasil e essa intenção do presidente Lula de sair na fotografia, Américo, como o grande vencedor, o principal negociador político desse acordo. É uma imagem que tende a repercutir pelo mundo dessa forma? É uma mensagem que vai chegar aos outros países dessa forma, na sua avaliação, Américo? Olá, Tainá, muito boa tarde para você, boa tarde para o Uribe também, todo mundo que nos acompanha. O presidente Lula vai ser, sim, reconhecido como uma das forças, talvez a mais importante aí, ao tentar fazer essa assinatura. Ele trabalhou muito nos últimos anos, fez várias viagens, eu acompanhei várias dessas viagens, a gente reportou isso aqui, muitos desses encontros dele tentando destravar do lado europeu esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A Ursula von der Leyen também vai entrar para a história aí como a chefe da Comissão Europeia que se dedicou a isso. Em determinado momento, os dois fizeram basicamente uma aliança, uma forte aliança, o presidente Lula e a Ursula von der Leyen, porque eles acreditavam que esse acordo era um acordo estratégico. E eles vão vender isso muito claramente hoje também. Vão dizer muito claramente, segundo eu apurei, com várias fontes, que essa é uma grande vitória do multilateralismo, num momento em que o multilateralismo e o livre comércio estão sob um intenso ataque, em especial dos Estados Unidos, que defende aí basicamente na geopolítica internacional a lei do mais forte, está desprezando completamente as regras do comércio internacional para impor, por exemplo, tarifas a praticamente todos os países. Quando isso aconteceu, foi um impulso extra para que os europeus de fato mudassem de posição e depois de 25 anos tentando atrasar esse acordo, eles chegassem à conclusão que esse acordo também era muito bom para a União Europeia. E o momento era excelente, porque mostra aí um comprometimento de europeus e dos países do Mercosul com o livre comércio. Agora, sem dúvida nenhuma, foi um acordo que contou e tem muito as digitais, tanto do presidente Lula como da Ursula von der Leyen. Eles vão deixar isso claro. Por isso que houve justamente esse acordo, que a Clarissa acabou de descrever tão bem, que não é nenhuma coincidência, da União Europeia, dos líderes da União Europeia, tanto a Ursula von der Leyen como o Antônio Costa, irem ao Brasil para se encontrarem com o presidente Lula e ali celebrarem, antes até da assinatura formal, essa vitória de ambos, tanto da Ursula von der Leyen em especial, um pouco também do Antônio Costa, mas especialmente da Ursula von der Leyen e do presidente Lula. O presidente Lula vai, obviamente, vender isso também internamente como uma vitória dele. Até porque a gente precisa lembrar um pouco do histórico desse processo, né? Começou tudo lá atrás, 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, na gestão ainda do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que era uma gestão também muito aberta ao livre mercado, às exportações. Foi quando o Brasil começou a procurar muito mais mercados para o comércio internacional. Depois ganhou impulso, atrasou, a União Europeia sempre atrasou isso. Em 2019 eles anunciaram que as negociações estavam concluídas, que eles tinham chegado num acordo. Mas aí a União Europeia resolveu segurar tudo, porque muitas reclamações, em especial com a política ambiental do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, aonde a Amazônia, por exemplo, atingiu níveis de devastações que nunca tinham sido vistos. E os europeus usaram isso até como parte de um discurso protecionista para impedir qualquer tipo de negociação. Sequer chegaram a negociar propriamente a assinatura com o governo brasileiro. E tudo mudou quando o presidente Lula voltou ao Palácio Planalto e, isso é crítico, encontrou a aliada Ursula von der Leyen também disposta a fazer isso. Eles chegaram, inclusive, a derrotar nesse processo o Emmanuel Macron, que se dá, inclusive, muito bem com os dois, mas que defendia que esse acordo fosse atrasado mais ainda para defender os agricultores franceses. Então, de fato, o que eles vão vender hoje, vão falar hoje, tanto a Ursula von der Leyen como o presidente Lula, é verdadeiro. Eles são os grandes responsáveis, no final das contas, por esse acordo, e é um acordo que é muito, mas muito importante para o multilateralismo e para o livre comércio. Agora vamos esperar que
que o Mercosul consiga fazer outros acordos também, por exemplo, com a China, com outros grupos, e que a União Europeia seja apenas o primeiro de vários acordos que apareçam, até para justificar toda essa celebração em torno do multilateralismo e também do livre comércio.